mais uma aula de direito para concurso. Agora vamos falar sobre direito processual penal. Nessa introdução vamos falar sobre os princípios processuais penais. Falamos um pouco de direito penal e agora vamos falar um pouco sobre direito processual penal, especialmente entre os artigos 1º e 3º do Código de Processo Penal. O direito processual penal, diferentemente do direito penal, ele é um ramo do direito público que cuida do procedimento em si, ou seja, como apurar os crimes e como apurar as contravenções penais, de maneira a que o Estado execute o seu direito de punir. Então, o direito processual penal, na verdade, ele é um procedimento. Como é que o direito vai disciplinar esse procedimento até chegar ao fim, que é a sanção penal? Os princípios processuais penais, eles estão na Constituição Federal e também no Código de Processo Penal. E o primeiro princípio que a gente pode colocar aqui é o da territorialidade, ou seja, que está no artigo 1º do Código de Processo Penal, que a lei processual penal brasileira é aplicável aos crimes ocorridos, às infrações penais ocorridas no Brasil. Ou seja, a regra é que se um crime ocorreu no Brasil, vai se aplicar, via de regra, o Código de Processo Penal, e não algum outro tipo de lei. Existem exceções, né, a esse princípio, que tem lá no Código Penal e também em outras leis, que você pode aplicar a lei brasileira nos crimes ocorridos no estrangeiro, mas isso nós vamos aprender lá em direito penal. O segundo princípio, que está no artigo 2º do Código de Processo Penal, é o princípio do tempus rege actum, ou seja, o tempo rege o ato, ou seja, o que vai reger o ato processual é a lei processual daquele dia. Por exemplo, se você vai interpor um recurso, a lei que vai disciplinar aquele recurso é a lei daquele dia que você vai interpor o recurso. Não importa se ele é mais gravoso ou se ele é mais benéfico para o réu. O que importa é o dia do ato que você vai praticar, seja ele benéfico ou não. Se, por exemplo, quando você foi processado, tinha um recurso A e B, e quando você foi interpor o recurso, só tinha um recurso A, o recurso B tinha sido excluído, essa é a aplicação do princípio do tempus rege actum, ou seja, a lei que vai disciplinar é a lei do ato que você vai praticar. O princípio da inércia, ele está em vários dispositivos, na verdade ele está mais no artigo 2º do Código de Processo Civil, que é outra legislação, mas ele vai dizer basicamente o quê? Que o Estado, através do Poder Judiciário, ele não vai atrás de você saber se você tem problemas ou se você tem algum crime a processar. Na verdade, você que provoca a jurisdição, você que provoca o Poder Judiciário. Seja nessa parte o Ministério Público, através das ações penais públicas, ou o ofendido mediante as ações penais privadas, que a gente vai ver mais na frente. O devido processo legal é a base, na verdade, de todos esses princípios que nós vamos estudar aqui, porque sem o devido processo legal, os outros princípios são desrespeitados. Ou seja, para você ser privado da sua liberdade ou dos seus bens, você tem que ter um processo devido. Ou seja, tem que ser cumprido uma série de atos até chegar à sua condenação ou à sua absolvição. O processo tem que ser devido, ou seja, tem que ser pré-existente, tem que ser conforme as regras pré-estabelecidas. Não pode querer mudar as regras do jogo na hora que você vai ser processado, né? A presunção de inocência também é um importante princípio processual penal e vai dizer que ninguém vai ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É interessante notar que nesse princípio da presunção de inocência, o Supremo Tribunal Federal já tem entendido que é possível a execução provisória da pena após segunda instância. Nós temos aí o caso do Lula, né, que foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então foi em segunda instância e, teoricamente, pelo entendimento do STF, ele poderia ser preso após esgotar os recursos naquela instância. Então esse princípio da presunção de inocência está muito relativizado, vamos dizer assim, pelo STF. Né? O duplo grau de jurisdição é outro princípio muito importante do direito processual penal. Ele vai dizer o quê? Que toda pessoa tem direito a que a sua decisão, ou seja, que aquela condenação, aquela absolvição, ela seja revista por um grau superior de jurisdição. Ou seja, se você foi condenado por um juiz de primeiro grau, você tem a possibilidade, o direito de recorrer a uma instância superior para analisar aquele recurso. Porque o entendimento é o quê? Que um grupo de juízes é mais difícil, vamos dizer assim, errado que um único juiz, né? Então, o duplo grau de jurisdição, ele quer dizer que você tem direito que a sua decisão seja revista por outro órgão do Poder Judiciário. O princípio de juiz natural também é muito importante, porque ele vai dizer o quê? Que o juiz natural é aquele que é competente e imparcial, ou seja, o juiz já é definido antes mesmo do fato acontecer. Não existe um juiz ou tribunal de exceção. Outro princípio também interessante é a vedação às provas ilícitas, ou seja,
que as provas ilícitas podem ser divididas, segundo a doutrina, em provas ilegítimas e ilegais. As provas ilegais seriam aquelas que violam os direitos constitucionais, como, por exemplo, a inviolabilidade do domicílio, ou então alguma interceptação telefônica fora das regras previstas em lei. E tem as provas ilegítimas, que seriam aquelas em violação às normas processuais, que não respeitaram alguma norma processual. Já a vedação à autoincriminação significa o quê? Que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Então você não é obrigado, por exemplo, a fazer um teste do bafômetro que pode incriminar, fazer aquela reprodução simulada dos fatos, que a gente vai ver mais na frente. Então são princípios que são a base do direito processual, que vai lhe dar algumas garantias diante do Estado. Ou seja, o Estado ele tem que cumprir uma série de regras até lhe punir ou até ter uma condenação ou qualquer outro tipo de decisão. Então esses princípios são muito importantes. E vamos fazer algumas questões, então, para consolidar esse entendimento, né? Bom, galera, visto esses princípios, vamos resolver algumas questões aí que caíram em concurso. Temos, inclusive, questões aí de 2018 já. E essa primeira questão, na verdade, foi de 2017. Foi do CESP, na primeira TRF, primeira região, de técnico judiciário. Ele coloca assim: acerca dos princípios que regem o processo penal brasileiro, julgue o item subsequente. Juiz que se utilizar do silêncio do acusado para formar seu próprio convencimento não incorrerá em ofensa ao princípio processual da não autoincriminação, ainda que a opção do acusado por abster-se de falar não constitua confissão. Na verdade, o item está errado. Por quê? Porque quando o juiz se utiliza do silêncio do acusado para formar seu convencimento e para condenar, na verdade ele está incorrendo em ofensa ao princípio processual da não autoincriminação. Ou seja, o juiz não pode utilizar o silêncio do acusado para condená-lo. Ele não pode. O item 2 diz assim: a respeito dos direitos do acusado, julgue o item seguinte. A não comunicação ao acusado de seu direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo. O item está correto, na verdade, era uma jurisprudência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que ele entende que, nesse caso aqui, quando a pessoa não é informada do seu direito ao silêncio, é um caso de nulidade relativa, ou seja, futuramente pode ser que a ação penal ou o processo possa ser anulado porque ele não soube dos seus direitos, mas no primeiro momento o processo continua sendo válido. Eu queria resolver com vocês uma questão que caiu agora em 2018, da Polícia Civil do Maranhão, prescrição de polícia. Ele coloca assim, a quarta questão dos nossos itens. Em relação à aplicação da lei processual penal, é correto afirmar que a lei nova será aplicada sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Processual penal não admitirá aplicação analógica. Processual penal não se sujeitará a tratados, convenções ou regras de direito internacional. Nova e mais gravosa ao réu terá aplicação imediata somente para os novos processos que se tiver iniciado depois de sua promulgação. E item nova será aplicada aos fatos pretéritos que eram regulados pela lei revogada. Na verdade, o item correto, conforme a questão pede, é o item A, que ele fala assim, que a lei nova será aplicada sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Na verdade, esse princípio está no artigo 2º do Código de Processo Penal, que ele diz que a nova lei processual penal é aplicada sem prejuízo da validade dos atos realizados anteriormente. Ou, de maneira mais clara, se vier uma lei processual penal e você já praticou um ato processual, por exemplo, um recurso, nada impede que o seu recurso seja processado. Mas a partir dali para frente, a lei processual penal vai ter outro tipo de forma, né? Então, o caso aí, na verdade, é a letra A, que a lei processual penal é aplicada sem prejuízo dos atos anteriormente praticados. Ou seja, a lei anterior, o que você fez na lei anterior permanece válido, mas dali para frente pode mudar. Então, galera, algumas questões aí que a gente trouxe, só para algumas dicas para vocês rememorarem. Esses princípios são importantes do direito processual penal, que vão fazer uma base mesmo para as suas próximas matérias. No próximo assunto, nós vamos tratar de inquérito policial de maneira mais detalhada. Esse assunto não cai tanto em prova, mas ele é importante você saber esses princípios. E na próxima aula vamos falar sobre inquérito policial, que realmente esse cai bastante em prova. E para finalizar, eu queria deixar um versículo com vocês, né, que está lá em João 3,16, que é muito interessante da Bíblia Sagrada, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, além de você ter vida em abundância aqui na Terra, você pode ter vida eterna com Jesus Cristo. Então, fica
esse versículo aí para você refletir e meditar e pensar em Deus também. Além dos estudos, além da correria do dia a dia, pense também em Deus. Então é isso aí, bons estudos, se inscreve no nosso canal, curte aí e divulga. Tudo de bom, abraço, até mais.